Então, Eu estava chocado quando ele então, falou isso. o Eu fiquei, Bilu, opa! o Bilu vai dizer para vocês, se vocês juntarem todo o dinheiro das Américas, acho que ele falou em termos de Américas, se não me engano a frase, literalmente falando, estava junto, todo o dinheiro existente nas Américas não pagam uma vinda dessa nave que dá um flashzinho na cabeça de vocês. Cara, assim, aquilo fez a gente se esconder dentro da roupa da gente, né? O que eu tô falando, né? E ao mesmo tempo, é o que eu digo para todo mundo, né? Façam aqui na sua casa, né? Aquilo que já ensinou, um jardim, mentalizem, busquem esse flash, ele carrega a alma da gente, ele carrega a energia que a gente vai precisar muito no futuro. Isso. E tá para todos, ele é justo, ele está disponível. E no ponto que a gente vê o quanto que existe a preocupação deles de trazer essa luz, e ele é uma das poucas luzes no céu que nós podemos ter divergência em várias coisas. O GNA não existe Não dúvida. tem como confundir com nada. Então, para não ter dúvida nenhuma, ele é uma coisa para todos, em qualquer lugar do mundo. Do mundo, isso. Ele está disponível, é feito para nós. Então, eu tenho vindo nas viagens pela luz do GNA. Te digo assim, Olha, eu venho pelo GNA, entendeu? Então, é que a gente vai trazendo algumas coisas, porque tem outras coisas ligadas aí dessas luzes que a gente vai recebendo, mas são coisas que a gente tem que perceber a importância e a grandiosidade de coisas simples. isso. Né? Muitas vezes uma conversação com o Bilu enche o nosso ego, traz informação, traz riqueza, todo mundo, né, quer ter essa... Até porque isso nos traz experiência e firmeza em nós mesmos de dizer que nós estamos no caminho certo, porque a gente precisa nos autoafirmarmos, né, para ter certeza que nós estamos aqui, que não é loucura nossa, já estamos aqui e ouvir o Bilu falar. Então é importante tá, cada um perceber isso aqui. Mas essa luz, eu digo para vocês que ela é fundamental para nós e está disponível. Custo zero para nós e o custo infinito, que não é custo, mas um investimento infinito deles para nós, que somos eles também, né, que somos nós mesmos. Né, que talvez tenhamos ajudado até a construir essa nave no passado. Sem dúvida. Já estivemos lá. Então, esse é um das eu acho que não digo mensagem, mas uma coisa assim, um aprendizado, depois de muito interagir com várias frequências, com divindades, com tudo, de poder perceber dessa frase simples e de uma brincadeira, a profundidade. O Bilu traz muito isso, dentro do lúdico, frases simples, e algumas coisas com uma profundidade gigantesca. Demonstra o empenho deles conosco. Ele está demonstrando, olha o que a gente está fazendo por vocês. Exatamente. Um dia eu perguntei, o que significa esses flashes? O GNA, ele é, antes de tudo, um sinônimo de parceria. Estamos aqui, vocês estão aí, estamos juntos. O GNA é estamos juntos. É uma tradução. E nós estamos sendo beneficiados. Né? Exatamente. Então, fechando, eu estava num outro ponto, voltando para Minas Camacuã, que lá que ele falou isso aí, eu gosto de tocar nesse assunto, porque às vezes a gente percebendo isso, a gente baixa um pouco a expectativa e aproveita mais o que está disponível. Senão eu foco no que eu não tenho e deixo passar pelas mãos o que está disponível com uma carga vibratória gigantesca. Né? Então não consigo deixar o positivo tomar conta e às vezes foco muito no negativo. E o GNA é muito positivo. Então é isso aqui. Aqui nessa viagem já teve várias casas. Então um dia assim, eu estou muito satisfeito de estar aqui, né? Mas quem não pôde participar, no quintal da sua casa, olha para cima, gere a frequência. A gente tem que ter o nosso movimento. Ou seja, eu tenho que pegar, foco, movimentar, talvez não no primeiro dia, quantos trabalhos você já teve que fazer? Vários 2, dias. 3 dias. Vários dias. Lá é a persistência. Persistência. Seja, custo zero, Isso. é tu fazer a coisa e vai acontecer. Então, o nosso movimento precisa ser feito. Voltando aqui para a fazenda, então, para o tal do trono. Então tinha o pessoal que nem o Filipão, que tinha muito medo, né, de ter contato com as pessoas. Lá pelas tantas, o Urandir, né, o nosso presidente, falou, está aberta a temporada de conversação, de contatos. Né? Puxa vida, como é que vai ser isso aí? Aí todo mundo já fica na mente, né? Só não existia Bilu, não só existia aquela história do Betami, quem vai ser? Vai ser um gigante? Vai, né? Aí todo mundo tinha muito medo. Aí o nosso orientador construiu, acho que ainda está aqui atrás, nas pilhas do trono. Tem ainda. Hoje o trono é um troço, tem uma torre, tem uma série de coisas. Mas no passado, não existia essa estrutura aqui, da estrada para cima era uma picadinha aberta de meio metro. Uma trilha de meio metro com mato fechado. Isso. A gente, Dona Maria José, saudosa de Belo Horizonte, um beijo, patrão de Belo Horizonte, ela teve a incumbência, as primeiras ativações, para levar os associados até esse ponto. Então a gente chegava lá, tinha as instruções,
para a gente não ter tanto medo com bicho, outras coisas. Dizia que era medo dos bichos, né? Isso. Mas na realidade, era outra coisa. Medo então, do contato. tinha uma escadinha e uma cadeira foi amarrada numa árvore em cima. Isso. Era muita A uns tecnologia 2 envolvida. metros. A uns 2 metros de altura, 2 né? metros de altura. Então, olha, você falou, a tecnologia Tem envolvida. muita tecnologia Uma envolvida. cadeira que nem a NASA ia conseguir botar aquela cadeira lá. A gente conseguiu com uma amarração com arame. Amarração mesmo, com Então, arame, ali- bem precária. Ali começaram as primeiras tentativas nossas de conversação, né? Então, pensa assim, uma viagem gigantesca, 300, 400, 500 pessoas iam lá, cada um ficava 2, 3 minutos. Ela Os mais longos da vida. te largava lá e saía. Isso. E tu ficava naquele mato fechado, Sozinho. tu torcendo para não aparecer ninguém. Tudo que tu queria, Que não viesse tu mudava ninguém. de ideia na hora, que não apareça ninguém. E um grilo que se mexesse, mas tu ficava, né? A gente machão, mas o Filipão ficava se cagando, né? Era um troço assim. Então, ali foram as primeiras tentativas, né? E tem histórias, talvez você já tenha conversado com alguns colegas nossos aí que participaram lá, tiveram interações até físicas, né? Fantásticas. Teve E muita até coisa hoje são interessante. muito interessantes algumas passagens lá. Eu lembro de algumas pessoas que tu já conversaste com elas até. Então é importantíssimo aquele primeiro momento. Olha como foi complicado para a gente gerar essa frequência, né? Então teve interação, então teve o trono. Depois era tanta gente tentando que foi criado o trono 1, 2 e 3. Sim. O 3 era um buracão Pior que deles. ali parecia que estava indo para o fim do mundo, né? Não tinha ali o pavor era gigante, né? Tinha o medo, o terror e o pavor, né? Era uma coisa assim, né? Era porque a gente não tinha experiência, né? Então era uma coisa assim que trazia essa insegurança para todos. Então depois daquilo foi um período, né? Um período específico e as tentativas e as conversões foram muito poucas ainda. E aí eu digo assim, esse é um primeiro momento do Dáquila. Né? Claro que eu falei coisas que foram muito depois, né? Mas em relação aqui à Fazenda, existiu um momento muito impactante, né? Que foi nos idos de 2007. Né? Então ali, para mim, assim, aquilo eu falei de coisas também depois, né? Bilu e tudo, Sim, muito sim, depois. sim. Né? Mas foi a chamada, a gente chamou, vamos usar o termo que se usava, né? O julgamento. Julgamento. Então, um pouco antes do julgamento, começou a ter interações. Né? As cadeiras lá aconteceram, muito poucas, mas daí, lá pelas tantas, não tinha mais muito tempo e tinham que ter interações. Então, começaram aquelas aproximações desses parceiros, né, das 49 raças, no sentido de passar o teu compromisso. Falar assim, Cara a cara. A atividade Começou que cara tu a teria, cara. o que tu te propôs de fato a fazer, executar aqui, não lembra mais, vinha alguém te lembrar ali, ó, tu tem que fazer isso, isso, isso. E isso era de acordo com a tua carga elétrica, vibracional que tu tinha no momento. Então, poucas pessoas começaram a ter essa interação. Não era mais no trono, era na estrada, caminhando muitas vezes. Lá em cima. Trilha do Não, antes da trilha. Antes da trilha? Antes da trilha, sim. Vou chegar na trilha depois, tá? Porque a trilha foi o compromisso de um grande Isso, personagem. lá, viu lá. Então, aqui na descida para Sondas, teve colegas que foram. Então, era uma conversão muito rápida. A gente só sabia perguntar. Caminhada das Sondas. Antes, mas era para poucas pessoas, tá? Eu lembro de uma pessoa que não está mais ali, que foi um dos primeiros, né? O Zé Roberto. Isso, Zé Roberto. Agora eu lembrei. Tá? Então ele chegava assim, e o ser se aproximava, a gente não tinha nem assunto para falar com o ser, né? Perguntar o quê? Futebol? Aí o cara perguntava como era o nome da pessoa, a primeira coisa que a gente quer saber, nós aqui, terceiro, como é teu nome, de onde é que tu veio, né? Era aquilo que se falava, eram 3, 4 frases, o ser se identificava, eu sou fulano de tal, muitas vezes um nome que era difícil de entender, vim de tal lugar, você tem que fazer isso, isso e isso, né? Então assim começaram as primeiras, né, passagens, né, de pessoas começando com essa frequência. Você está falando, eu lembrei do Zé Roberto, na noite do Zé Roberto, que também, infelizmente, não está mais conosco, ele já era um senhor, né? Já tinha mais de 70 anos na época, e eu me lembro que ele falando para mim, Felipe, eu pedi para ele dar uma arrumadinha no meu rosto, e ele viu o ser veio com uma varinhazinha, um bastãozinho, começou a jogar uma luz no rosto dele, veio assim na cara dele, ficou jogando, e ele ficou enlouquecido. Zé Roberto contando para mim, aqui na casa. Pois é, a gente tem alguns relatos, então, olha só, era muito pontual, né? E o tempo passando, e tem todo um compromisso do próprio orientador Warner, Orangiro, de preparar pessoas até um certo tempo, né? E esse tempo estava se terminando, ou seja, os 1440, que ele se predispôs a preparar, o compromisso dele, tinha um prazo para acontecer.
E aí começou, o trono não deu muito certo, foi daqui, começou com um, com outro, e aí começou, por através de fotos, de energia, conseguindo, tipo as placas, né? Começou com pouca gente, aí era nós ficava tentando mentalizar para dar certo as condições, um grupinho de 7, 8 por viagem conseguia até um certo ponto, tinham conversação, interação, gerava uma frequência, e cada vez foi facilitando um pouco mais para os demais. Isso. Sendo que eu quero citar aqui até agora, porque acho fantástico esse compromisso, a família do Rubi Sager e da Ivone Sager, porque o pessoal que caminha na trilha hoje, um tributo ao Rubi aqui, o pessoal que caminha na trilha hoje do morro lá, a trilha que é a Fortaleza Mental, mas aquela parte dentro da mata ali, do Rangstar, aquela trilha ali foi o compromisso do Rubi. Então ele foi um dos primeiros, tipo o Zé Roberto, que teve um contato com uma divindade, e ela, entre as outras coisas que passou para ele, foram várias coisas, você vai ter que abrir a trilha que será o local dos próximos compromissos. Isso. Entendeu? Olha só que coisa fantástica, né? Que obra muito boa, porque favoreceu muito a gente, focou energia, calçou energia, né? Ou seja, ali vai ser mais fácil, não vai precisar, será que é na sonda do mineral? É porque na trilha do Rangstar tem um vórtex horizontal, espiralado, que quando você começa a caminhar, ela já te proporciona uma aceleração do teu campo biomagnético, da atividade cerebral, que vai facilitar a conversação com os parceiros. Ou seja, foi uma maneira de facilitar não é, olha só, a conversação física. Quanto que a atividade, no começo de uma pessoa, veio a facilitar os demais. Muitos nem sabem que estão lá por conta de alguém que recebeu e precisava ser ele. Rubão. E precisava ser a frequência dele. Não podia ser o Filipão, não podia ser o André, não podia ser, né, a Viviane. Tinha que ser ele, né? Porque tem frequências para isso, né? Tem frequência. A gente não sabe explicar o porquê, mas estava na atividade dele, foi aberta a trilha e ali favoreceu bastante. Ou seja, a partir dali foram centenas, né? Centenas. E aí é o ponto que eu quero chegar, que muitas vezes algumas pessoas têm... Nossa primeira conversação com essas divindades foi ali também, dentro da trilha. Vou dizer para você, nós estávamos aqui numa viagem tipo dupla, que nem essa aqui. Nós estávamos em umas atividades, na época era grupo de casais. Eu lembro até hoje, 11 dias, cara. 11 dias e 11 noites. Nós caminhamos por tudo que tu imaginar aqui. E não era pensando nesse contato com ele, mas caminhamos, cara, e não acontecia nada. No dia que a gente teve a nossa conversação, a primeira, com um casal de divindades, eu estava morto. Olha, cara, eu sou duro de queda, né? Eu estava assim nas marcas lá, esperando para entrar, mais com vontade de dormir, sabe? Entrei assim para cumprir o horário, né? Mais morto. Entramos assim, naquela santa aquela frase, pare, né? Começou a conversação. Tava um grande casal de amigos nossos, Jorge e a Cléria, junto. Isso. Né? A gente fez muitos trabalhos junto com o Jorge e a Cléria. Um abração pro Jorge e a Cléria aí. Então ali a gente recebeu, né? Duas divindades, né? Sempre lembrando, a gente falou ontem, né? Divindades, essa frequência de divindades sempre estão aqui atuando em casais, né? Sempre. Vale a pena a questão da polaridade masculina e feminina, sempre é bom relembrar, né? Isso é uma das leis universais, né? A questão das polaridades, seja o nível frequencial que a gente esteja trabalhando, ou qualquer nível, né? A pessoa do masculino ou feminino, positivo ou negativo, como queira, essa frequência não muda nunca, né? Não muda, a polaridade é universal. Isso. Então, às vezes, voltando um pouco para o astral, né? Alguns fazem umas confusões daquela questão reencarnatória, isso não existe, sempre reencarnatório existe, mas nunca vai ter a mudança de polaridade. Não existe. O cara que é homem vai ser homem, mulher. Sempre homem, mulher. Mas voltando às divindades, eles vêm em casais, tá? Por quê? Porque as duas polaridades juntas, em todos nós na terceira dimensão, na quarta, sempre potencializa, né? O casal é a potência máxima. Potência máxima, lógico, um casal que está alinhado, direcionado, né, com a frequência fechada. Isso, então, entrelaçado. Isso. Então eles vêm. Então, na época, a gente conseguia conversar e ouvir o ser feminino, que no nosso caso foi a divindade Ibrina, e o ser masculino. Vocês falaram com a Brina? Sim. Para nós ela se deu. Ela é uma das filhas da Lilith. Sim, ela é filha da Lilith. Ela que falava com o papai direto. O quê? A Como Brina? A Brina direto, nas sondas. Teve uma vez que eu até briguei para poder ir com o papai. Eu queria ir com o papai. Daí eu, não pode. Papai chegava, estava a Brina sentada nas sondas, numa pedra. Senta aí, João, pergunta se você quiser. Vários contatos com o papai dele. Mas a divindade com a Brina. Brina e o Natan, era só nós dois, não estavam juntos. Na primeira eles estavam aí. Não, foi quando a gente viu. Vamos lá, depois a gente segue nessa. Mas aí a gente escutava a voz dela, né? Que não queria ser aquela voz cantadinha. Até a gente estava conversando na atividade ali, né? Que era uma voz mais cantada, né? Melodiosa
e assim, uma coisa assim, parecia uma coisa angelical, né? Assim. Verdade. E começou assim, né? É uma coisa assim que te deixava num nível de neutralidade, assim, olha, era muito importante. E lá pela Santa te perguntou, e o parceiro dela falou uma coisa, e não naquela noite, mas depois teve outras tantas com ela. Mas aí a gente no futuro veio a perguntar assim, por que a gente não escuta o Natan, né? Daí ela falou que no nosso nível frequencial, a frequência masculina deles era muito mais acelerada, né, para aquela atividade específica. Até alguém comentou ontem que quando o grupo era de muitas mulheres na trilha, daí o masculino fazia mais a intermediação. No caso, assim, ainda era ela. Então, às vezes, eu até trago à luz da tona, se pensar essa questão das polaridades, vale também para o Bilu, vale para todos. Ou seja, o Bilu tem o parceiro feminino dele, quem é que é? A Isa. A Isa. Então, a gente fala com a Isa? Não, né? Acho que ninguém até hoje conseguiu falar com ela, ou pôde falar, não está autorizado ainda. Conversamos com o Bilu já, não entrando. Eu nunca ouvi a Isa. Então, mas conversamos, então, olha só a relação. Nas divindades, a gente ouve mais o feminino. Na parte do Bilu e dos seus irmãos, é o masculino. Masculino, né? isso. E nós não temos a condição vibratória ainda de poder escutar o feminino. Não temos. Apesar de... até hoje. Apesar de algumas vezes que eu estava com o Viviane, estava a Bilu conversando com a gente e tal, eu perguntava, Bilu, a Isa está aí? Ela está sempre comigo. Sim. Mas, Bilu, por que ela não fala? Ah, vocês ainda não estão prontos. Sempre isso daí. Eu nunca ouvi. Né? O Tilo também estava sempre acompanhado. Sim, né? todos eles estão sempre com a sua respectiva parceira. Mas é que tem frequências e isso vai startar na gente, toda a questão emocional, toda a questão de lembrança, tudo tem uma preparação, né? Tem um porquê de ser dessa forma. Então, voltando a essa questão que eu quero pontuar da trilha, dos primeiros compromissos, olha só, pessoal, o que existia naquele momento não tinha Bilu para nós ainda, não sabia, só existia Curandir. Ele não interagia com a gente. Então, a nossa interação com os seres aqui das 59 sempre foi seres de muita luz. A interação da trilha, então, sempre era uma explosão luminosa, um ser translúcido, bonito, né? Cristalino, luminoso. Então, isso desmistifica um pouco algumas pessoas que até se afastaram do Dáquila muitas vezes, porque diziam, nossa, o Bilu está sempre no escuro. Né? Vamos pegar o exemplo que muitos falam, da cara das trevas. Né? Então, teve essa época do trevoso. Isso. Então, até para a gente poder desmistificar isso aí, que pode ser que as pessoas não estão sempre aqui, mas a abertura dessa frequência para nós foi com seres de extrema luminosidade. Todos são seres de nona dimensão. Todos são de muita luz, mas tem frequências que a gente pode observar e algumas a gente não tem a capacidade de observar ainda. A divindade, olha só, baixou a frequência a tal ponto, olha só, eles estão da 13ª, nona para cima, e nós estamos aqui na 3ª. Então, olha só a dificuldade que foi, porque eles não podiam baixar tanto. Tinha o nosso trabalho, nossa caminhada de subir. Isso. Então, digamos que nós subimos 10 centímetros, eles tiveram que baixar 10 metros, né? Mas a gente teve que subir um pouco e eles baixar um pouco na condição específica da trilha, olha só aqui, né? MDPL, todas as questões dominadas lá, e aí teve interação. Mas tinha que ser com eles, porque essa lembrança nossa dessa potência, essa frequência, essa luminosidade toda, é que marcou esse patamar da virada de página do Dáquila em 2007 em diante, né? E que foi, eu estou falando uma coisa, mas tem um momento antes, isso foi o julgamento que comecei a falar, que no julgamento, né, eu já volto para a trilha, tá indo lá e cá, cara, desculpa. Não, mas é assim, esse vai lembrando de coisa. Desse jeito aqui. Então pensa assim, logo que aconteceu essa questão dos primeiros conversações, né, antes da trilha, foi mais ou menos junto, né, porque tem uma coisa que eu estava esquecendo, que eu tenho que falar, que quem abriu tudo isso aí foram as crianças. Isso. Né? Tá, então as crianças. Então falar das crianças primeiro. Então foi necessário as crianças, né? Ou seja, nós tentamos com o trono, com tudo, e nós batíamos só na parede, né? Daí e as crianças nós não temos jeito, né? Não vamos conseguir fazer essa conversação. Aí começaram a ser trabalhadas as crianças, né? As crianças daquela época, né? E tinha 2 ou 3 pessoas aqui, a Annelise era uma que pegava eles pela mão, né? A gente já conversou com a Annelise ou não, vai conversar com ela. Ela ciceronava as crianças, porque só iam as crianças, não iam os pais, né? Então aqui num bambuzal que tem aqui embaixo, era um lugar. Então nós nem sabíamos da existência do Bilu, as crianças iam e interagiam com um ser muito brincalhão, né? E precisou da pureza de espírito das crianças, né? Precisou dessa frequência, olha só como as coisas são. Para abrir a conversação. Sem que a criança tivesse noção de compromisso, de qualquer coisa, mas foi aonde conseguiram gerar frequência através da pureza das crianças,
com chuva de pedrinhas que vinham perfumadas, tu vai lembrar disso? Lembro. Pedras perfumadas. O Rafa era criança, ele ia. Maravilhosamente. Rafa tinha, sei lá, 3 anos de idade. E aí, a partir daí, Morria de... claro, muitos ficavam pertinho lá de quem estava ciceronando ali, mas a partir dessas crianças houve essa abertura, né? Foi tudo meio interligado, olha só, é um momento único ali que começa a coisa a mudar. Precisou da energia das crianças, o Bilu se manifestou ali, mas com o grupão ele não se manifestava, né, em nenhum momento. Aí abriu para as contatos com as 49 raças, né? E aí, logo aquilo ali, entrou o tal do julgamento, né? Tem que cuidar muito para não ser uma coisa do cunho religioso. A gente tem que... isso aí. Isso é como a gente chamava disso daí. Tá? Mas é um momento, né? Mas é um momento que estava assim, como é uma passagem também bíblica, né? Que muitos falam, né? A gente teve, ou seja, uma interação, né? Isso. Ou seja, a gente teve a condição de interagir com um personagem aí de altíssima frequência e vibração, né? Então, esse cara, quando veio aqui, que a gente chamou de julgamento, né? Ele foi onde nós, né? Olha só, eu estou tudo com as coisas funiladas para conseguir a criança gerar as primeiras coisas, assim, ó, vai mudar. Então, foi a hora que esse cara teve que interagir aqui, né? Ele veio, um cara de frequência altíssima, não sei se tu quer comentar quem é que teve aqui. Né? Emanuel, foi a primeira interação aberta com o grupo do Emanuel. Então, tu deve ter uma foto, depende se conseguir colocar, aquela foto de uma nave plasmada. Tenho, no pé do morro ali. Tenho a foto, vou colocar então, aqui. o que aconteceu naquela noite? Né? Foi um final de semana e a atividade dele era para ser no domingo à noite, eu lembro bem disso aí. Mas tinham pessoas que teriam que ir embora no sábado à noite, né? E estavam tristes porque não podiam interagir. E daí foi criado assim, ok, vamos tentar criar um modelo para que as pessoas interajam naquele local. Né? E eu lembro que, como eu estava de carro na época, eu fui levar algumas pessoas, ficamos na estrada. Lá na estrada do Rankstar, que é lá no pé do morro, onde tem esse morro bonitão que a pessoa enxerga do Rankstar, naquela subidinha tem um gramado, era um campo ali, não no meio da mata, era um campo aberto. Então ali... Era um pasto. Foi um pasto de gado ali. Aberto ali, a única vez que se trabalhou ali naquela região. E então eu participei daquela primeira noite lá, levando o pessoal, daí nós ia ficar na estrada, e não, quem está na estrada tem que ir junto, a gente foi junto. Eram umas 30 pessoas, nem sei se eram 30, e a partir dali interagiu, né, uma luminosidade, mudou, mas o pessoal que estava aqui na fazenda tirou uma foto do que aconteceu lá. Então naquela noite... Fora que, não sei se você lembra do detalhe da névoa, de repente uma névoa cobriu aqui, tomou conta, mas assim, em um minuto, bum! Parece que saiu do nada a névoa. Quem estava lá dentro, As cara, brumas de água. Quem estava lá dentro, assim, o ambiente todo gelou. Pensa assim, eu estava quase geladíssimo. Isso. Eu estava lá assim, nossa, gelou tudo e começou a manifestação. Então aquela primeira noite foi interessante. E aí, mas o top mesmo foi a segunda noite. Algumas pessoas acham que aquela noite aconteceu, não, foi uma interação leve, mas na segunda que teve a grande interação, né? Que daí estavam a 500 pessoas, aí foi uma das maiores viagens que teve, mais de 500 pessoas, não sei quantas, muita gente lá, e o evento começou, né, a acontecer, né, com esse personagem, começou logicamente luminoso, né, não se via um ser com nós humanoidicamente, eram luzes, porque é uma potência gigantesca, né, uma coisa, vocês imaginam quem a gente está falando, e daí nesse momento as pessoas não conseguiram, a chuva chegando, não conseguiram se segurar, né, permanecer, e todo mundo meio que... Foi na direção. Eu lembro muito bem. Porque tu estava com colo, criança de colo. Porque eu estava com meu filho pequeno, eu e o Rodrigo Castrup, que nossos filhos têm a mesma idade. A gente sentado, todo mundo saiu correndo para a cerca, inclusive a mãe, as duas mães, as duas Vivianes, que são charás, Viviane Castrup e Viviane Castelo Branco, levantaram e saíram correndo, pareciam duas malucas. E deixaram a gente sentado com as crianças. Isso aí. Com as crianças. Só que o que acontece? Vocês correram para a cerca, a luz passou ali, só que ela deu uma volta e passou na frente da gente. A gente ficou bem. Vimos sozinho, porque só estava eu e o Castrup e as crianças, dormindo, as crianças, e passou na nossa frente. Isso é a coisa mais impressionante. Então, assim, Felipe, com toda... Assim, mas vocês viram também, né? Tá enorme na frente de todo mundo, né? Passou ali para todo mundo. Mas eu quero dizer assim, olha só... que tava muvuca, né? Todo mundo querendo pular. Eu me lembro, Zé Roberto, me contaram, eu não vi. Diz que ele queria pular a cerca e coisa. Alguns pularam uma loucura. Alguns pularam. Foi um estouro da estouro da boiada. Mas assim, então aquilo é emblemático para nós, aquele momento ali.
E é como se fosse, olha só a conjuntura das coisas que foram se organizando, né, para aquele momento acontecer, aquela participação. A gente não sabe o simbolismo de tudo isso aí, mas gerou uma frequência, potencializou. É que quando essa frequência está aqui com a gente, o campo que ela gera no entorno, ele praticamente dispensa qualquer coisa, né? Tudo mais que a gente imaginar não é necessário. Isso. Né? O campo dele se encarrega de qualquer coisa que se imaginar, que for de qualquer, todas as outras atividades, qualquer divindade, mas não tem necessidade, porque é uma energia tão suprema que substitui tudo, substitui todo tudo. O trabalho. Então, aquilo foi uma interação, eu acho que foi a primeira vez que teve desse potencial, e aquilo, de uma certa forma, acho que estabilizou, gerou, sedimentou essa energia aqui, e aí tudo que vinha acontecendo é um boom, né? Ou seja, potencializou. Tudo. A partir daí em seguida, essa que eu comentei da trilha, aconteceu a trilha, né? Mas muito próximo, estou falando assim, isso é mês a mês, quase comentando, assim, naquele período, pegar 2007, me perdoem se eu errar alguma data aqui, porque a gente vai passando por isso, mas aconteceu isso, então eu gosto de falar sobre isso aí, e a gente interagindo com seres de luz, muita luz. E aí começamos essa atividade, e entrou a questão voltando no nosso caso, especificamente com a Ebrina, a gente teve outras, começamos a ter outras interações com ela, por conta do compromisso, e daqui a pouco, por conta de uma interação, levava a marcar outro encontro, né, e passando outras informações. Né, isso de que tu falou, nós chegávamos na trilha, daqui a pouco já estava no lugar certo, estava ela lá esperando, e muitas demonstrações dela e do Natan, né, ele quase sempre quieto, né, ela muito, né, muito resplandecente, mas a partir dali, vamos pegar assim, a história segue muito, mas daí a nossa história se dá no momento, assim, na questão do Tilo, que eu quero falar agora, né, que lá pensando na divindade Ebrina, foi uma viagem que eu estava aqui, e aí lembrei da minha mãe, né, lembrei da minha mãe que estava com problema de saúde, e eu comento esse assunto para que nem todo mundo faça a gafe que eu cometi, né? E eu pedi encarecidamente para ela se ela poderia, de alguma forma, atuar na saúde da minha mãe, né? E aí ela, com toda a delicadeza, com toda aquela voz de anjo dela, disse sim, traga todos para a trilha. Daí eu ouvi aquilo e disse, nossa, né, que furada que eu dei, né? Quantas pessoas podem estar precisando de saúde? E eu fui pedir para minha mãe, né, por mais que tenha todo um vínculo energético e tal, e a gente quer, né? Quer o bem para os teus pais, todo mundo quer para a sua família, né? Mas aquilo foi muito grandioso, a forma que ela colocou, mas para mim, aquilo entrou de uma forma, com uma coisa assim, nossa, eu tenho que cuidar muito do que eu falo, eu tenho que cuidar muito o que quem está falando com o ser representa e o compromisso para levar aquilo para as pessoas. A responsabilidade que é um ser dedicar um tempo para falar contigo, porque ele está sabendo que o que ele fala para ti vai chegar nas pessoas, né? Não é para ti, Filipão, a mensagem, a não ser que seja uma coisa muito individual, a coisa que é para todos, tu vai ser o porta-voz. Moral da história, pedimos e eu achei maravilhoso, todo mundo para a trilha, né? Já contei para várias pessoas, né? E cheguei lá embaixo, a gente descia, pegava o microfone muitas vezes, pessoal, e tinha um horário. Tudo aqui tem um horário, tá? Tem as frequências distintas. Então nós sabíamos que tinha um horário para executar. Às vezes o pessoal pode não estar sabendo, mas às vezes a janela abre 2 da manhã e vai até as 4. Tipo assim, naquele período nós tínhamos que estar na trilha. Então a gente mais não sabia. E aí, na hora H, pegamos o microfone, pessoal, hoje à noite todo mundo faceiro, vai ter um trabalho para a saúde de todos, lá na trilha. Daí, quando eu falei isso, eu pensei, puxa vida, será que todos podem subir o morro? Não tinha me dado conta. Daí, quando eu estava no microfone assim, alguém não pode subir o morro, acho que umas 30 pessoas levantaram a mão. Porque assim, a frase dela ecoou muito dentro de mim. Ela falou, todos. Tragam todos para a trilha. Eu não negociei isso com ela, eu não perguntei. A minha falha foi não ter evoluído a partir dali. Eu me contentei com essa informação. E aí, mas ao mesmo tempo, para mim aquilo foi muito sério. Não tinha como não levar todos. Eu não tinha dentro de mim essa possibilidade, né? Porque ela disse todos. Imagina a vergonha que seria faltar uma pessoa lá em cima. Poderia nem ter ativação nenhuma, porque ela pediu todos. E aí, pessoal, vamos pensar diferente então. Desses 30 aí, se for bem devagarzinho, você sai 1 hora antes, alguém consegue, devagarzinho, já ficou só uns 10.
desses 10, se você for lá com o Filipão do seu lado, moral da história. De todos que não tinham, na condição que a gente foi tentando criar, uma pessoa só, que eu não lembro o nome dessa pessoa, não tinha condições nenhuma. Então não tem condições. Uma pessoa nós vamos ter que resolver. Né? Daí, com vários colegas aqui, a gente fez um artefato que nem a NASA conseguiria repetir. Pegamos um carrinho de mão. Ah, lembrei. Lembrei. Carrinho de mão. Lembrei. Botamos uma corda na frente. Eu lembrei. Para quem acha que subir esse morro aí é dureza, botamos uma corda na frente, uns 10 metros. Pedi, então, pessoal, preciso de 10 homens fortes aqui, né? Que possam. E todo mundo nessa hora foi muito solícito. As pessoas puderam fazer para ajudar numa coisa assim, quem pôde agarrar a pessoa levar. Então, mas esse ali foi um desafio grande, tá? A pessoa botaram umas almofadinhas no carrinho de mão, uns 10 pessoas puxando a corda, morro acima na frente, e atrás ia se revezando, porque na alça do carrinho de mão só pode um de cada vez. Né? Então a pessoa ia 30 segundos, menos. Subia 30 segundos, largava, o outro pegava, e, cara, a gente foi. Mas todo mundo que estava ali chegou suado em cima. Aí fomos até o ponto lá das marcas, depois, uma certa forma, descendo na trilha devagarzinho, ela conseguiu ir devagarzinho. Moral da história, todo mundo foi para a trilha, todo mundo conseguiu. E aí, lógico, dentro da trilha ela nos falou como é que seria a ativação, né? Não foi, né? A gente nem tocou mais nesse assunto de como é que foi difícil chegar lá, porque não tinha por que tocar, mas todos receberam uma ativação da saúde. Só que antes de começar a ativação da saúde, a gente não conhecia o Tilo, né? E ela começou a falar com a gente, e lá pela Santos, ela disse: eu vou apresentar para vocês um personagem aí que vai auxiliá-los nessa atividade, né? Daí que nós não tinha até então interação com o Bilu, tá? Até então o Bilu a gente sabia que existia, mas era para o Filipão, era para os caras da patotinha do Bilu. E aí ela anunciou o Tilo, nunca ouvi falar do Tilo, né? Aí o Tilo se apresentou do lado dela, aquela voz meio grave dele, né? E estava ali disponível para a atividade. E ali começou, né, a explicação dele, como é que seriam as ativações do Laser Lit. Isso. Chamado Laser Lit. Então foi uma primeira interação depois de várias com essa divindade Brina, ela que nos apresentou ele, e a partir dali a gente deu continuidade nessas nossas tarefas mais com ele, e essas divindades foram abrindo caminho para que elas continuaram passando compromisso, né, várias outras. Vamos lá, então veio a questão do Tilo, como a gente estava falando, ele apresentou, a partir dali ele explicou como é que seria o processo, né? Seria um processo, a gente sempre fala, não se usa o termo cura aqui, né? Sim. Sempre saúde, potencializar a saúde de todos. Né? Eles têm mecanismos, dispositivos que conseguem potencializar a nossa saúde, desde que a gente tenha uma condição receptiva e faça a nossa parte de tentar acelerar um pouquinho, né? Manter peso, carga elétrica, é muito simples, né? Cuidar um pouco da alimentação, né? Que a gente fica mais suscetível a esses benefícios, né, positivos. Então ele tinha um artefato, né, um laser, um canhão laser, chamado assim, né, vou falar, entendido, que passava uma frequências de luz, a mais perceptível era um tom esverdeado, né? Sim. Aquele tom verde, mas dentro desse verde tinha parecia uma malha de luz, né? Ela transpassava plantas e tudo mais, era uma coisa interessante. Mas tinham várias frequências luminosas. Um dia ele explicou para nós o modelo do mecanismo, como é que funcionava, mas não vamos entrar muito no detalhe. Então ele fez, naquela noite a gente fez todas as pessoas ali de cima, e aquela pessoa que subiu de carrinho de mão desceu caminhando. Olha só. Nada a ver com milagre, mas a pessoa, eu acho que ela startou dentro dela a possibilidade. Sim. Né? Porque ela foi de carrinho de mão até um ponto, depois ela conseguiu caminhar um pouquinho, e eu acho que ela percebeu que ela também ia fazer uma Deu parte. Segurança. Deu também, segurança, né? E ela deu o passo dela, e eu acho que ela mesma gerou essa frequência interna, ela desceu caminhando. Né? Ou seja, ela startou os processos internos dela ali, e tá, beleza. Aí aconteceu outra viagem e tal, numa segunda viagem, nós conversando lá, olha, essa atividade tem que repetir. Daí, e com a Ibrina, eu disse, cara, Ibrina, eu me vacinei um pouquinho, né? Olha, Ibrina, caso alguém não possa, eu não ia dizer que passaram vergonha com ela, se tu não perguntar, divindade Ibrina, tem atividade, vamos repetir? Sim, vamos repetir atividade. Existe alguma possibilidade da gente reproduzir essa frequência em algum outro ponto para as pessoas que não podem subir o morro poderem participar? Sim, existe. Onde é que pode ser? No trono. Aí, e o boca aberta aqui, ele não perguntou, porque estava tão animado com a situação, né? E a gente tem que cuidar muito, porque eles dão a primeira parte da informação. Se tu não processar
e não tentar desdobrar aquilo ali, às vezes a gente cai em umas próprias arapucas pra gente. Isso. Então, ou seja, e olha a responsabilidade de tu pegar a informação e tentar fazer com que aquilo atinja as pessoas. Ou seja, se eu não perguntasse, todo mundo ter que subir lá, e uns mancando, outros talvez não subiam, ficassem frustrados por não ter podido participar. Então, abriu a frequência. Se sentir excluído, né? Exatamente. Então, isso a gente tem que ter um cuidado com quem fala assim, direcionamentos, pensar nessas coisas. Então, naquela noite se fez, né? E eu lembro direitinho ainda que várias pessoas, pessoal, hoje vai ter 2 possibilidades, na trilha e no trono, quem não tiver condições. E muitos foram para o trono, nossa, eu queria estar na trilha, a gente se coloca em situações desnecessariamente, né? A atividade vai ser feita em 2 lugares, né? Se vai ser feita é igual, né? Eu posso no meu subconsciente tentar, é mais bonitinho lá, talvez lá seja melhor, a gente sempre tenta, parece que o do outro é o melhor, né? Então, o pessoal foi para o trono e olha, e foi muito interessante, porque quem foi no trono, não sei se estava do trono aquela vez, ali foi um negócio fantástico o que aconteceu no trono. Acho que estavam 30 e poucas pessoas, porque as 200 e tantas subiram o morro, 300, mas ali as pessoas que não podiam, eu me lembro que elas estavam bem frustradas ali, sabe? Elas estavam ali não pude ir no morro e tal, e ali foi um dos maiores aprendizados. Uma das maiores interações que a gente teve até hoje, eu não sei se tu estava aí, mas tem alguns colegas que estavam ali, quando o Tilo daí ele se mostra. Ele aparece para quem estava. Quando ele flutuou, eu estava. Eu acho que estava. Tu lembra da frase dele? Eu acho que estava. Então ele falou uma frase. Fala aí, vamos ver. Né? A frase que eu lembro ele flutuando. Então o trono era um barrancão ali, né? Isso. Era um barranco. Não era como é hoje, hein, gente? É diferente. Não existia nada. Nesse ponto já estava a trilha estava mais aberta, mas era um barranco assim. E as pessoas podiam botar suas cadeiras ali, mas era quase inclinado. Ele sai desse barranco, tal, quase fosse uma arquibancada, assim, né? Ele tava a gente ficou numa linha, assim. E de repente veio, né? A gente percebeu que deu a luz dele lá, ele surgiu e veio assim, de uma forma luminosa, né? Foi aparecendo, flutuou e começou a falar. Ele flutuou e eu lembro ele ficando mais alto. Mais alto não. Ele, não é que ele cresceu, mas ele começou a flutuar e voar em altura, não é? Ele não veio assim rente ao... Eu vi ele subindo, eu falei, meu Deus. E aí ele falou, né? Até então, né? Nós não tínhamos tido, por mais que tinha essas ativações, as pessoas tinham tido contato, né? Com um ou dois, não tinha proximidade como essa. E aí ele fala nessa aí, esse é o maior contato da nossa raça com a humanidade em toda a história. Ele fala isso aí. Até então, era uma coisa assim que nunca tinha tido um grupo, né? Era o Filipão, era falando assim. Eu tenho a gravação, eu vou olhar, eu tenho. Mas ele fala, mas não estou. Ele coloca assim, em grupo se demonstrar, é a primeira vez que eles, tipo assim, olha a dificuldade que é esse processo. Sim. Uma coisa o Filipão, a Viviane lá, trabalhados para eles chegarem próximo, 1 ou 2 pessoas. Agora, num grupo, assim, ele demonstrou um pouco o quanto que é difícil. Mas tudo bem, ali aconteceu desceu, tinha alguns critérios para fazer, né, como é que se posicionava as pessoas, ele fez a ativação ali, e aí dali nós terminou o processo, a gente conversou com ele, olha só o tempo, né, a gente conversou com ele e disse, agora vocês têm que ser ágeis e subir um morro, porque a ativação tem que rolar lá em cima. Nós conversamos com ele nos bastidores, terminou ali, e aí, qual é o tempo? E olha, estava tarde, vocês têm que terminar até tal hora. Vamos supor que fosse 4 da manhã, é o nosso horário limite. Sim. A partir daí não tinha muito tempo. Daí até foi um lembrete para vocês aí que estão ouvindo, a gente pediu, puxa, o que dá para dar uma carga na gente? Eu disse, passem em casa, tomem um suco de limão ou algum chá quente. Né? Então sempre é importante ativar. Se tu está sentindo um pouco cansado, vai para uma atividade, vale para todos nós. Estou um pouco cansado, eu vou ir, tomei com sono. Consegue espremer um limão no copo d'água e tomar. Não é nada, tu perde 30 segundos, bota isso, toma e vai. Esse tipo de interação, ele acelera a gente e tu toca a noite toda. E lá em cima tava toda a galera. E junto com isso aí, e junto com esse momento, tá? A gente nunca comentou muito, mas vamos falar sobre isso aqui. A gente pediu para ele, assim, nós estávamos naquela viagem, a senhora trouxe um cristal, né? Sim. Um cristal. A gente fez questão de circular na mão de todo mundo. Que a gente queria passar a energia de todos para eles. E a gente perguntou, Tilo, a gente gostaria muito de dar um presente. Em agradecimento ao trabalho. Em agradecimento ao trabalho das pessoas. Voltando antes desse presente, eu acho que foi a única vez que eu vi o Tilo de fato como ele é, sabe? Mas não no momento de olhar de frente a frente. Foi quando eu estava pegando o direcionamento e
como eu estou te vendo aqui agora, daí era tipo um menino, assim. Ele era franzino. Muito, muito perfeitinho, assim. Menino não que fosse jovem, né? Mas ele passa isso aí. É uma coisa assim, um ser humano perfeito, sabe? Mais pequenininho, mais uma outra. E foi só no momento assim que ele estava ali, daí foca assim, é que ele fica em uma outra condição. Mas daí ele nós queríamos muito daí, e não era nada nosso, não era uma coisa nossa, nós queríamos realmente retribuir essa atividade para as pessoas. Nosso intuito foi esse. Nós fomos pegando a pedra, passando no orifício, pessoal, bota a energia, vocês não vão tentar, porque levar a energia de todo mundo. Tu pega uma pedra, tu cristal, até no formato de coração que eu achei lá em Soledade, transparente, aquilo chamou muita atenção. Pegamos na pedra, nas lojas de pedras de cristal. E a gente perguntou para ele, a gente gostaria muito de dar um presente em agradecimento a essas atividades que vocês estão fazendo conosco aqui. E ele, o Tilo se sente honrado, vou pedir autorização para ver se eu tenho autorização de receber esse presente. Bem assim, para ver só como são essas coisas hierarquicamente falando e como as energias que tu vai movimentar mexem com muita coisa. E eles, então tá, Tilo, então tá, vamos para a trilha de cima. No final do trabalho eu vou ter autorização sim ou não. E a gente foi para a trilha, a gente teve que chegar muito talvez algumas pessoas até hoje ainda nos questionem, a gente chegou lá assim com um prazo muito contado. E falamos com a organização, eles queriam organizar de um jeito. Foi essa trilha que a gente tá, essa continuação aqui, assim, é tanto trabalho que a gente embola. Que a gente ficou na trilha do Rankstar, aí passava de um em um, foi até que o Antônio Ruas deu uma desmaiada. Foi essa? Ele deu uma apagada ali, e tinha um círculo, o laser lead que o Tilo estava usando, pelo menos quando eu passei e olhei, eu até falei, Tilo, é para olhar para essa roda. Ele falou, olhe. Eu vi uma roda colorida, gigante no meio do mato, uma roda de luz girando. Foi esse? Eu não sei se foi nesse primeiro. Não sei se foi nesse primeiro, mas a percepção que a maioria das pessoas tinha que era essa malha, né? E o percentual de absorção dependia de cada um, né? Mas era uma malha de uma cor única, assim, a que a maioria das pessoas falavam, né? Porque quando eu me lembro, a gente estava na fila, aí eu me lembro na frente, o Antônio Ruas deu uma caída assim, uma guinada, a gente levantou, aí ele foi, aí na minha vez, aí eu, e aí, o Giru, vai, não sei o quê. Aí eu fui andando, aí de repente eu virei, eu vi um disco de luz, gente, colorido. E eu falei assim, Tilo, é para olhar para a luz? Ele, sim, olhe na luz. Eu fiquei olhando assim para eu não sei se não era o trajeto que estavam fazendo, porque daí, na hora na trilha do Rankstar. Isso, mas é que assim, o momento, a interação se dava desde que eu entrava na trilha. A luz era tu ficava lado a lado, em torno de, não sei se era mais 8 ou 13 pessoas, ficava lado a lado, ombro a ombro, e ele disparava o canhão. Mas só que até tu chegar no ponto da trilha, que era no meio da trilha, tu já ia tendo as interações de olhar. Não, surreal, eu vi E a gente tinha que ir buscando os grupos muito rapidamente para fechar o tempo. Isso, e o Bilu isso eu lembro. E o Bilu atravessando a gente. Nós estávamos com a coordenação do trabalho, que ele estava lá em cima, eles não estavam sabendo, mas pessoal, nós vamos ter que ser muito ágil. Não, mas a gente quer organizar. Não vai dar tempo. Nós sabíamos exatamente um minuto. Não vai dar tempo. Nós vamos. Bote o pessoal em fila aqui, nós vamos lá dentro da trilha organizada. A gente foi lá, organizou com o Tilo como é que seria o ponto, onde seria o ponto 1, ponto final. E só tinha que ter uma fila. Não dava para juntar. Não podia formar grupos de 8. Dando outras informações. E o Bilu, e até então nós vamos. Azucrinando, tipo azucrinando. Aí que tá. Atropelando. Nós não tínhamos interação com o Bilu. E o Bilu, naquele momento. E o Bilu chamava para lá e para cá. Ele começou a nos azucrinar. Então o Bilu entrou ali, parecia que ele queria atrapalhar. Ele entrava assim, mais passivo, porque eu tinha que buscar o pessoal. Ele queria mostrar um ponto. Não, vem cá, eu tenho que te mostrar um ponto, aqui vai ser o ponto, não sei o quê. Agora não dá. Parecia que ele queria testar, sabe? Entendi. E assim, cara, assim, eu não sei nem o que quis dizer, né? O que ele falava aquela hora, que ele tinha tanta pressa, porque nosso foco era ali, não vai dar tempo, tem que dar tempo ainda. E deu. Vamos lá, história, deu tempo. Passou todo mundo, no que passou todo mundo, sobrou X minutos. Daí o pessoal foi, todo mundo gostou, porque é um trabalho que ele era um trabalho bom. Ele gerava uma energia muito boa para todos, né? Porque tu estava lá numa coisa que tu startava os teus processos internos, aquela luz, tom de verde, né? Ela dava esse processo. E aí sobrou esse tempo e a gente questionou ele. Tilo, aquilo que a gente combinou, tem a possibilidade de entregar? Sim, tem autorização. Né? Como é que nós vamos fazer então? Então a gente não sabia como é que a gente ia se aproximar, né? Não tinha uma proximidade física, né? Por mais que tu via o holograma, né? A holografia, a luz, né? E aí a gente combinou como é que seria, né? A gente foi entrando no mato e a gente foi convergindo para um ponto. Ele disse, eu vou me densificar, vou começar a caminhar e vocês vão caminhando
e nós vamos nos encontrar num ponto. A gente foi entrando no mato, né? E cada vez que ele caminhava, ele se densificava mais, e nós fomos chegando, né? Falando assim, uns 10 metros, né, dentro do mato. Tinha um E tronco. aí chegamos, ele tinha um galho, assim, um galhozinho. Tronco. E eu lembro que ele fala, vamos usar esse galho aqui. Eu tô que nem tô aqui, aquele tinha um galinho. Tem que ter alguns limites. Vamos usar esse galhozinho como limite. Né? Eu nem tô aqui agora, mais perto ainda, né? E aí chegamos ali e ele, nessa questão dessa densificação dele, para mais material, ele se torna mais possante. Né? Então, é um cara parrudo, né? Ou seja, a gente sabe, é o jeito dele. Não, para aquela situação de condições de pressão e temperatura e necessidade nossa frequência, ele tinha que estar naquela condição. Né? Ele é físico, ele é 3 metros, não. Cada situação eles vão ter que ter uma condição, né, proporcional. Então, né, chegou ali fisicamente, né, ele perguntou quem vai, né, interagir primeiro. Primeiramente, as primeiras damas, logicamente, né, da Silvia pegou, nós pegamos o cristal esse, entregamos na mão dele, ele pegou. Ele esticou a mão, assim, aí ele pediu, né, pode colocar aqui, né, não toque. Eu tentei não tocar, né, mas aproveitei. A mão dele era muito grande, assim, muito forte. Aí eu coloquei o cristal na mão dele e passei a mão, assim, na mão dele. E aí? Foi demais. Ele deixou ver só o braço, assim. Tava na frente dele, não deixou ver, não. A gente via, como tá aqui agora, né? Daí ele deixou. Depois eu cheguei, interagi, peguei na mão dele, tocava assim nele. Daí, como eu tô te vendo aqui, tava físico aqui, tocava nele e eu olhava, só que o rosto totalmente embaçado. Comigo, igualzinho o Bilu, quando eu sentei com ele, ele me mostrou o reator, ele abriu uma luz, assim, dizia que era o iPad dele, ele abriu um negócio de luz, mostrou, mas eu olhava assim para ele, nessa proposta. Bilu, eu quero ver, eu vi assim, parecia uma galáxia de luzes, assim, virando, tava embaçado. Eu falei, Bilu, por que eu não estou vendo o seu rosto? Você não está preparado, porque se você vai ver, quando você for ver, você vai lembrar das nossas vidas juntos, das coisas juntos, você não está preparado psicologicamente para segurar. Exatamente isso, né? Então, foi a mesma fala do tio. Olha, vocês não têm ainda, porque os processos emocionais, tudo que vai desencadear a partir daí, vai trazer muita lembrança. Então, só que tem um detalhe que eu gostaria de fazer. Todo esse processo que startou da divindade hidrina, do Natan, do Tilo, nós éramos muito crus, a gente não sabia nada. Eles passaram muitas informações ali pra gente que a gente não tinha noção, né? Não se gravava nada, não se anotava direito, né? Então, tu já chegou pro Bilu com muito mais bagagem do que nós, né? Entende? Não sei, hein? Eu não sei, eu acho que, né? Não sei. Sei lá, entendimentos, né? Mas assim, para nós, talvez tenha dado certo exatamente porque a gente não tinha nenhum preconceito sobre, né? Então, estava disponível, aberto para qualquer situação, né? E com o propósito de ver o que é o direcionamento deles. A gente sempre pautou muito no direcionamento deles, Filipão. Vou dizer bem franco assim, chegava lá, o trabalho é esse, Tilo, fulano, você tem algum recado para alguém específico do grupo? Você tem alguma coisa que tem que direcionar para alguém? A gente sempre tomava esse cuidado. Existe alguém que tem que ter alguma coisa? E muitas vezes tinha. A gente chegava, pessoa tal, faça tal coisa, né? Até mesmo direcionando a atividade. Tem alguma coisa para a atividade de hoje que nós podemos ajudar? Leve o grupo para tal lugar. Então, sempre que tinha alguma coisa, a gente tentava interagir, já pensando, por conta daquela primeira, não digo aquela primeira aprendizado, assim, não pensar não é que não pensamos em todo, eu não pensei nas possibilidades que teria, né? Então, ali foi um aprendizado. Então, a gente começou a teve essa interação com ele, né? Depois o Bilu brincou várias vezes com essa questão desse cristal, disse que ele também tinha recebido, ou seja, aí entra a questão de quem é quem, entendeu? Essas questões de quem são esses irmãos, como a frequência deles interagem, o que é uma frequência de um e de outro, né? O que é a consciência de um que reflete na consciência do outro, né? Porque o conhecimento, a consciência parece que é única entre eles, sabe? É uma coisa assim que eles são ligados, né? Como se fosse uma rede, né? É uma coisa assim que não está bem explicado, mas vamos lá. Só que a nossa interação se deu por algum tempo, né? Mais na linha de ser simplesmente organizar, nós não trabalhava com saúde, né? Nós organizávamos esse evento Tilo, né? Não é, o que nós fazíamos, Filipão? Nós pegávamos as pessoas e botávamos na fila, né? Não era nada assim, e o foco não era pegar conselho pessoal. Tilo, o que nós vamos fazer hoje? Era 1 minuto, leva as pessoas para a sombra, assim, posiciona e tal, é isso? Mais alguma coisa? Não, vai embora, botava, ficava cada um de um lado e a coisa acontecia, o foco era acontecer o processo, né? Então, se fez isso várias vezes, né?
Até que num certo momento, vamos chegar nessa questão desse blém-blém aí. Isso, que é porque importante. Daí é outra fase, tá? É que 2012, tá? Foi um ano muito, né? Acho que os maias tinham razão, né? E é uma mudança de ciclo, a gente até se estudava muita questão, né? Mas 2012 teve vários eventos, e nós estamos nesse frigir, eu saí de 2007, estou chegando em 2012, tá? Isso. É só o processo. Teve muita coisa, até anotei coisas da estrutura da associação aqui, que nós teríamos que falar aqui, mas vamos focar no energético, tá? Mas tem coisas que aconteceram aqui, que foram marcos da associação também, mas vamos chegando em 2012, já com os processos de, nós temos falado das pedrinhas reluzentes, tá? Mas tem um processo aí que, para chegar na questão do blém-blém, que as dinâmicas foram acontecendo, é que não tem como, eu tenho que falar um pouco do toma lá da cá, senão eu não vou conseguir explicar isso aqui, entendeu? O blém-blém está ligado no TLDC, As pedras. então eu tenho que voltar um pouquinho antes, senão eu vou pular uma, posso fazer isso? Pode. Tá. Então nós estamos falando aqui, retomando, Vamos entrar no blim-blim, então. Aí você falou que tem que falar das Das pedras pedras reluzentes. isso, porque faraós. lá pelas tantas, Filipão, a gente sempre fala assim, aqui, a gente sempre falou dos 3 pilares, né, que a gente tem, isso no mundo, né, na sociedade, a gente como ser humano, que é a saúde, né, saúde mais buscando o lado físico, né, o emocional e a prosperidade financeira. Isso, financeiro. Assim. Não que o emocional não faça parte da saúde, mas para tentar dizer emoções mais da questão de doença, vamos falar assim. Então aqui tem muitas pessoas buscam isso aqui, né? E são coisas que a gente tem que, são um tripé, que nem está aquela afirmadora em 3 pés, tu precisa dos 3, né? Tu fica capenga se começar a ter um deles falseando. Então, sem saúde é muito difícil chegar aqui, né? Tu tendo saúde e emocionalmente estando bem, se tu não tiver a questão financeira mais resolvida, é físico, é a passagem do ônibus, né? A gasolina do carro, então ele te ajuda ou te atrapalha. Né? E o emocional, tendo saúde e tendo a questão financeira, se estiver muito abalado emocionalmente por uma grande perda ou por uma outra questão, né? E o mundo hoje está muito, a conjuntura mundial e tudo que se propaga hoje está deixando a questão emocional muito abalada, então é um dos pilares que está oscilando muito, só que esse pega toda a humanidade, é um pilar que está derrubando a humanidade emocional, né? E nessa emocional está todas as questões, desde questões de gênero, questões de depressão, questões de uma série de coisas que estão abalando, né? As pessoas estão... são coisas que aqui dentro se trabalha. E uma das coisas que a gente fazia a questão da saúde, o emocional está embutido nisso, e lá pelas tantas a questão da prosperidade, que os parceiros viram, nossa, a gente vai ter que começar agora a alavancar essa estrutura do Dáquila e das pessoas para que isso também seja um referencial. Né? A humanidade também precisa disso, dessas respostas. Não para a gente ter, né? Nem tem intuito aqui de ser próximo do Dáquila, mas não, que ferramentas a gente pode criar aqui que beneficiem a humanidade no quesito prosperidade, como um todo. Né? Assim como a saúde, como produtos para a saúde, tudo. Então, e começou a trabalhar com isso. Daí já no viés do Bilu. O Bilu começou a passar, daí o Tilo era uma coisa à parte, e o Bilu chamou um grupo lá, aquele, né, que foi de faraós lá, né? Isso. E lá pelas tantas ele criou um grupo que tinha uma frequência para aquele momento específico lidar nessa questão financeira. E aí eu só queria aproveitar esse tempo para falar 2 parábolas do Bilu, né, que são importantes a gente saber. E ele falou numa primeira conversação com esse grupo aí, que foi uma pergunta no meio do grupo lá, esse grupo era umas 8, 10 pessoas, não lembro o número, tá? As pessoas que são do grupo sabem bem. E ele falou assim, o que dói sem bater? Muitos falaram essa frase, né? A frase é o que dói sem bater, não é onde é que dói, é o que dói sem bater. Perguntou para um para outro. Como assim o que dói sem bater, né? Onde é que eu bato, onde é que dói em ti, mas eu não bati em ti, né? É o bolso. Ele falou, é o bolso, todo mundo sabe disso aí, né? Mas ele puxou isso, onde é que dói sem bater? É o bolso. Todo mundo sente, quando tem que pagar, uma coisa sente aquela dor, né? Pô, quando tem que pagar, né? Então, essa era uma coisa assim que ele começou a trabalhar. Olha, essa questão do financeiro é uma coisa que tem que ser trabalhada, é uma coisa que tem que ser, né? Vocês vão ter que começar a pensar em atividades que levem essa geração dessa frequência. E a outra coisa é a parábola dos talentos, tudo buscando, né, questão até ensinamentos bíblicos, né, quanto vale um talento, né, e ele citou, né, porque, puxa, mas se as pessoas tiverem que começar a colaborar, tem uns que têm mais posse, mais condições, o outro só tem, né, a gente bolando estratégias, né, como é que vai ser isso aí, é difícil, né, daí ele citou a parábola dos talentos,
onde ele falou, né, aquela passagem que, não vou citar os personagens, né, mas um pôde dar tantos milhões, o outro tantos talentos da época, né? O outro tinha menos, o outro só tinha um talento, não sei, não quero corrigir alguém, vai ver essa passagem bíblica aí, e ele tinha um talento, ele deu aquele um talento, né? E o outro deu 1000 talentos. E aí o personagem da época perguntou, né, quem é que deu mais? O que deu 1000 ou o que deu 1? Né? Essas passagens, como envolve uma frequência, né, mais diferenciada, assim. Então, o cara que deu 1, ele deu tudo. Né? Então, essa era a conotação que a gente tinha que ter noção desses ensinamentos. Né? É muito difícil, não tem como as pessoas serem iguais por momentos de vida diferentes. Né? Então, aquele cara que entendeu a ideia, a mensagem, e fez o possível para ele. Então, o que nos é pedido é faça o possível para ti. A mensagem era essa. O que eu posso fazer que é possível para mim? Nunca olhar para o lado e ver o que o outro está fazendo. Na minha condição hoje, atualmente, o que eu posso fazer? E se sentir seguro e feliz com isso. Né? Puxa, eu estou nesse patamar, eu posso fazer isso. E quando tu faz isso, faz de coração e percebe que tu fez tudo o que tu podia fazer. Né? E tem um peso tão grande, porque não se mede assim. Não é como a nave do GNA. Não tem um peso para ser medido assim. Tu mede no que está no coração, na tua intenção, né? Não só a intenção por ter intenção, mas na ação que tu teve com essa intenção. Porque é uma ação, precisa da ação. Mas não se mede tamanho, né? Se mede o propósito. E ali começou essa discussão, essas questões das pedrinhas reluzentes, né? Então, na questão da pedrinha reluzente, eu queria colocar só, para não é mais, são 2 anos de história da pedrinha reluzente, mas colocar a abertura dela, que se deu. Essa não foi filmada, tá? Não tem registro, que foram as 2 primeiras que ele passou. Até então não se sabia como é que seria. E